Olá, você sabia que cerca de 80 a 90% do seu cérebro é formado por água? É isso mesmo, apenas 2% de todo o nosso peso corporal é responsável pelo nosso cérebro, é representado pelo nosso cérebro. Inclusive, sistema nervoso é tema da nossa videoaula de agora. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre o sistema nervoso e, claro, a função principal do sistema nervoso é comandar todas as atividades do nosso corpo. Então, o fato de andar, de caminhar, de pensar, de se emocionar, de respirar, os batimentos cardíacos, tudo isso, quem é responsável por esse comando, por essa articulação, é o nosso sistema nervoso, beleza? E antes da gente entrar especificamente no sistema nervoso, existe uma célula que a gente chama de célula nervosa, que ela é super importante nesse processo. Eu preciso que você preste bem atenção nisso. Inclusive, pega papel e caneta e já anota tudo que eu vou falar daqui para frente, tá certo? Tira um printzão legal desse quadro aí para você notar e deixar tudo bacaninha. Então, olha só, a gente vai falar aqui agora do neurônio, beleza? E aqui a gente tem dois neurônios, como eu desenhei aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, as principais partes de um neurônio, tá certo? Então, olha só, essa caudazinha final dele aqui, que eu estou representando a cauda final de um e o início de outro, eu chamo eles de dendritos, beleza? Toda essa estrutura grandona aqui, eu chamo de corpo celular, tudo bem? E essa parte final aqui, essa cauda, eu chamo de axônio. No axônio ainda tem essas estruturas que eu desenhei em preto aqui, que eu chamo de bainha de mielina. Basicamente, a bainha de mielina serve para que o impulso elétrico ele funcione de maneira saltatória. Então, o impulso elétrico, quando ele vem percorrendo esses neurônios aqui, ele salta de um para outro aqui, nesse sentido, tá certo? Ele não chega a passar diretamente. Então, como o impulso nervoso ele é saltatório, ele acaba sendo bem mais rápido, tá? Mas o que eu quero chamar mesmo a atenção de vocês é para uma situação que ocorre entre os neurônios, que é bem importante, que se chama sinapse nervosa. Então, veja só, entre os neurônios ocorre uma coisa bem interessante. Vários neurotransmissores são emitidos de um neurônio para o outro, e esses neurotransmissores, eles contêm informações químicas que fazem com que as informações cheguem nos locais que tem que chegar no nosso corpo. Então, as informações, elas migram de um neurônio para outro nesse seguinte aspecto. Beleza? Então, acho que ficou mais ou menos entendido aqui qual seria a estrutura de um neurônio. Não se preocupe, porque nesse canal nós ainda vamos ter aulas de histologia e nós vamos tratar de tecido nervoso. E aí a gente vai detalhar 100% como seria ali a estrutura de um neurônio e como funcionaria a transmissão do impulso nervoso. Tá? Mas agora eu quero que você se atente mesmo, é a parte da divisão do sistema nervoso, tá certo? Que eu tenho aqui o nosso sistema nervoso central, tá certo? Nós tanto temos o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, que eu vou colocar ali mais na frente para vocês, tá certo? Mas vamos focar aqui na parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele tem duas estruturas principais, seria a medula espinal e o encéfalo, tá certo? Bom, a medula espinal, ela tem duas coisas importantes. Ela faz a transmissão dos impulsos nervosos e tem também a estrutura do arco reflexo. O que seria essa transmissão dos impulsos nervosos? Então, basicamente, o nosso cérebro, ele pensa em alguma coisa. Por exemplo, eu estou pensando em levantar o meu braço direito. Bom, essa informação eu processei aqui no meu cérebro. Só que, para chegar até os meus músculos, para eles fazerem a contração e levantar o braço, eles têm esse impulso nervoso, esse pensamento. Ele precisou sair do cérebro e chegar aqui. Para isso, ele percorre um caminho. E o caminho que ele percorre é justamente a medula espinal da gente, que fica aqui atrás. Claro, a medula espinal ela é toda revestida pela nossa coluna vertebral. São várias vértebras que estão ali se unindo e protegendo essa coluna. Por isso que se alguém, às vezes, sofre uma lesão na coluna, quebra a coluna e acaba nessa quebra rompendo também a medula espinal, a gente pode ficar
paraplégico ou tetraplégico, beleza? Sem movimentar da cintura para baixo ou até mesmo do pescoço para baixo, tá certo, gente? Detalhe, esse tecido, ele é muito complexo. Tecidos que são muito complexos são difíceis de regenerar. Então, naturalmente, a gente tem esse problema aí. E outra coisa é o arco reflexo. Pensa só comigo. Às vezes você está lá cozinhando alguma coisa e encosta sua mão em uma panela quente. Instantaneamente, você tira o braço. É um processo tão rápido que não daria tempo de você sentir o calor na sua mão, os neurônios trazerem isso até a sua medula espinal, levar essa informação até o cérebro, seu cérebro processar que aquilo está quente, dar a informação para você afastar o braço, essa informação percorrer a sua coluna, voltar para os seus músculos esqueléticos e fazer a contração. O tempo que isso demoraria para acontecer, pessoal, você já tinha queimado sua mão quase toda. Então, uma forma evolutiva do nosso corpo de minimizar esses impactos é basicamente o quê? Na hora que você coloca a sua mão lá, que o seu corpo percebe a temperatura, que chega na sua medula espinal, a própria medula dá a informação para você retirar o seu braço. Então você não chegou a pensar em retirar o braço, porque esse processo não foi feito no seu cérebro, foi feito na própria medula espinal. E aí você simplesmente retira como forma de proteção do seu próprio corpo, do seu próprio organismo, beleza? Então isso seria o arco reflexo. E claro, a gente tem o nosso encéfalo, tá? O encéfalo está aqui na nossa caixa craniana. Veja que órgãos que são muito importantes, eles têm uma proteção óssea bem relevante. Então, o nosso crânio nos protege muito bem, protege bem o nosso encéfalo, assim como a coluna protege a nossa medula, tá bem? E aqui tem algumas estruturas que formam o encéfalo. Por exemplo, o cérebro. O cérebro, ele compõe o encéfalo. E o cérebro serve para quê? Para pensamento, para emoções, para memória, para tomada de decisões. Tudo isso, o cérebro é quem faz. Inclusive, a questão da fala, da explicação, como eu estou fazendo aqui agora, tudo isso é responsabilidade lá do nosso cérebro. O nosso encéfalo também tem uma estrutura chamada de cerebelo. Cerebelo. Tem esse nome que é como se fosse um cérebro, só que mais reduzido. Ele tem funções de equilíbrio e coordenação. Então, você consegue ficar equilibrado, em pé, não cai tão facilmente, graças ao seu cerebelo. Inclusive, quando você ingere muita bebida alcoólica, todo o seu sistema nervoso ele é alterado, inclusive o cerebelo, e isso contribui para aquelas pessoas que estão embriagadas ficar andando cambaleando, atrapalha a fala, por exemplo, porque todo o sistema nervoso é afetado quando a gente ingere álcool. E a gente tem o tronco encefálico, que é formado por duas estruturas, ponte e bulbo, tá certo? Que basicamente auxiliam no processo de respiração e nos nossos batimentos cardíacos. Então, gente, preste só atenção numa coisa: respiração e batimento cardíaco. A gente tem que estar o tempo inteiro se concentrando para respirar, ou o tempo inteiro se concentrando para mandar a informação para o coração bater? Não. As coisas que o cérebro faz, geralmente a gente pensa nelas antes delas acontecerem. Agora, as coisas que o tronco encefálico faz, ele meio que faz involuntariamente, tá certo? É tanto que mesmo dormindo, a gente consegue respirar e bater o coração, tá bem? Então, essas seriam aí as partes do nosso encéfalo e isso compõe o nosso sistema nervoso central, que é ultra relevante e ultra importante, tá bem? Agora eu quero falar com vocês a parte do nosso sistema nervoso somático. Bom, o sistema nervoso somático, basicamente, ele controla alguns movimentos que eles são conscientes. Por exemplo, movimentação da musculatura esquelética. Músculos esqueléticos é aqueles músculos que estão grudados nos ossos, tá certo? Que fazem os movimentos quando a gente pensa em fazer eles, beleza? Isso seria o sistema nervoso somático. Agora, eu também tenho o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autônomo, que é dividido em duas partes principais: sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Parasimpático. Vamos ver cada um deles. O simpático é quando eu tenho uma reação ou eu estou em uma situação de luta ou fuga. E aí o que acontece? O nosso coração, ele aumenta os batimentos cardíacos, a nossa pupila, ela dilata, fica maior, e o nosso intestino, ele diminui as suas atividades. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Imagina que você está em uma rua escura à noite e um cara chega com uma faca para te assaltar.
naturalmente, o seu coração ele vai acelerar mais, você vai ficar em estado de alerta. Esse é o sistema nervoso simpático, de jogando adrenalina para você ficar super ligado naquilo. A sua pupila vai dilatar para que você consiga perceber, visualizar as coisas melhores, ter uma visão mais aguçada. Para que você faça duas coisas basicamente. Ou você vai lutar com aquele cara, com aquele indivíduo, ou você vai caçar um mecanismo de fugir dele. E o seu intestino, ele meio que dá uma travada. Por quê? Porque se o sangue for direcionado para o intestino para você fazer necessidades fisiológicas naquele momento, você vai atrapalhar as suas atividades de luta ou de fuga, beleza? Agora, ao contrário, no sistema nervoso parasimpático, existe uma conservação de energia quando você está calmo, quando você está relaxado, quando você está tranquilo, você ativa o sistema nervoso parasimpático. E aí o seu coração, ele diminui os batimentos, a sua pupila, ela reduz também, e aí o seu intestino, ele começa a entrar em atividade. Até que na hora que você vai fazer suas necessidades fisiológicas lá no banheiro, você tem que estar tranquilo, tem que estar relaxado, senão não sai nada. Nem o esfíncter anal libera as fezes, nem o esfíncter peniano vai liberar a urina. Beleza? Então, aqui eu quero falar com vocês sobre a composição agora do sistema nervoso periférico, tá certo? A gente falou do sistema nervoso central, mas eu quero falar também com vocês do sistema nervoso periférico. E basicamente, o sistema nervoso periférico ele é composto por nervos e por gânglios. Os nervos, a gente tem 12 pares de nervos que estão lá no nosso encéfalo. Por exemplo, a gente tem nervos até no globo ocular que nos ajudam a visualizar melhor, tá bem? E a gente tem cerca de 31 pares de nervos lá na nossa medula espinal que fazem toda essa coordenação do nosso corpo, tá bem? Então está aqui o sistema nervoso periférico, que também é super importante, super relevante, tá bom? E os gânglios, claro, os gânglios aqui do sistema nervoso periférico, eles são basicamente agrupamentos de corpos celulares. O corpo celular é basicamente essa estrutura aqui, ó, dos neurônios, tá bem? Então essa estrutura, quando se junta, formam ali alguns gânglios. E aqui, gente, eu queria, para finalizar, falar com vocês de 3 doenças principais que acometem o nosso sistema nervoso, tá bom? Então, a primeira doença é o Alzheimer. O Alzheimer é aquele esquecimento frequente. Inclusive, tem até um filme chamado Planeta dos Macacos, A Origem. É uma trilogia, é o primeiro filme, tá? Basicamente, tem um cientista que ele desenvolve um gene lá para colocar no ser humano para curar o Alzheimer, porque o pai dele é doente de Alzheimer. Ele faz esse teste e até tem uma certa melhora. Depois esse gene invade os macacos e os macacos ficam lá bem super inteligentes. É um vídeo que eu recomendo você que gosta de ciência, gosta de biologia, assistir. É bem interessante, tá bom? E claro, o Alzheimer ainda dá uma certa desorientação na pessoa. É uma doença, infelizmente, chamada de neurodegenerativa. O que é isso? É aquela doença que não tem cura. A cada tempo que passa, o seu sistema neurológico ele vai ficando mais degenerado, mais destruído. E, infelizmente, só se finaliza com a morte, tá bem? A gente também tem uma doença chamada de Parkinson, mal de Parkinson, né, como é mais conhecida, que gera basicamente tremores involuntários, geralmente nas mãos das pessoas. E uma rigidez também, o tônus muscular fica muito rígido, a pessoa tem uma certa dificuldade de locomoção, aquela coisa toda. Também é uma doença neurodegenerativa. E claro, existe também o acidente vascular cerebral, que também é chamado de acidente vascular encefálico. Encefálico. Por quê? Porque o encéfalo ele compreende cérebro, cerebelo, ponte, tudo, ponte, bulbo, tudo isso, tá bem? Qual é a nomenclatura mais correta? Bom, hoje a que a gente utiliza mais é a palavra encefálico, tá certo? AVE, acidente vascular encefálico. Mas eu coloquei aqui o cerebral porque muita gente ainda fala ele, meio que no popular ele é bastante utilizado também. Que pode ser de dois tipos. Pode ser isquêmico e pode ser hemorrágico. O isquêmico é quando ocorre um entupimento de uma das veias do nosso encéfalo, tá certo? E aí o sangue não consegue circular muito bem. E a pior parte é quando ele é hemorrágico, porque além de entupir alguma veia do nosso encéfalo, essa veia ela se rompe. Essa ruptura
vai jorrar sangue por todo canto e gerar uma hemorragia complicada. A depender da região que o nosso cérebro seja acometido, ele vai ter uma resposta diferente. Sabe por quê? Porque o lado direito do nosso cérebro comanda o lado esquerdo do nosso corpo. O lado esquerdo do nosso cérebro comanda o lado direito do nosso corpo. Então, existe uma conexão entre os hemisférios cerebrais através de um corpo chamado de corpo caloso, tá certo? Que une essas estruturas e acaba ajudando o nosso corpo a se unir, a se movimentar e a trabalhar dessa maneira, tá certo? Pessoal, nossa aula fica por aqui e não se esqueça, se você tem o sonho, a meta, o objetivo de ser aprovado no Enem, aqui é o lugar, eu posso te ajudar nesse processo de aprovação. Não perca as aulas do nosso canal, toda semana teremos sempre aulas novas para vocês. E não esqueça, se você ficou com dúvida, deixe um comentário que eu vou responder o seu questionamento. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e envie para os seus amigos. Abraço a todos e até a próxima.